Focamo-nos sobre a importância da lei da aliança. Em Deuteronômio 7:9 podemos ler: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, o Deus fiel, que guarda o concerto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Nesta manhã temos connosco o pastor Eduardo Teixeira e o irmão Walter Jorge, que irão durante esta meia hora responder a algumas questões que nos podem ajudar a compreender o papel que a lei tem no meio da aliança eterna de Deus. Esta aliança que começou com Adão, Noé, Abraão, o povo de Israel e conosco hoje em dia. Bom dia aos nossos convidados e começo por perguntar o que é a lei e para que serve. Para já, bom dia também, Ana. Bom dia também, pastor. Bom dia, Walter. Ora bem, em resposta ao que é a lei, eu queria dizer que teríamos que ir um pouco ao original. Salvo erro, a palavra original é Torá. E ela, no hebraico, tem um significado muito interessante. Às vezes, quando a gente pensa na palavra lei, ficamos logo assustados. Há regras e multas e polícia e tudo isso ali atrás de nós. Mas no hebraico tem uma vertente muito interessante. Ela significa ensino ou instrução. A lei que encontramos na Bíblia, podemos dizer assim, é um conjunto de instruções, de regras, de ensinos, quer civis, sociais, alimentares, até a nível de negócio, também físicas, religiosas, ou seja, é um leque de instruções e de linhas de orientação que Deus nos deixou para que nós possamos ter realmente uma vida, e experimentar uma vida harmoniosa, como diz em Deuteronômio 10, 12 e 13, não é? Eu até vou ler. Sim. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Reparem bem o que é que o Senhor teu Deus pede de ti. Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, o sirvas, o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, guardes os seus mandamentos do Senhor e aos seus estatutos, que hoje te ordeno, para quê? Para o teu bem. Esta é uma questão que Deus nos deixa, para nós percebermos que o que Deus quer é exatamente para o nosso bem. É verdade, Walter. Quando Jesus Cristo esteve aqui na Terra, ele a determinado momento disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E realmente estas instruções de Deus, em todos os aspectos da vida, como tu dizias há pouco, é para nós termos uma vida plena, uma vida de grande abundância, para que possamos realmente estar ao lado de Deus e uns dos outros. É verdade. Há um outro pormenor que eu acho bastante interessante. A lei é também uma mistura de promessa, bênção, vamos dizer assim, mais proteção. Se olharmos também para Deuteronômio 7, 11 a 15, ou então até Provérbios 4, 20 a 22, mas vou começar com Deuteronômio, diz que guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. E agora vem aqui os pormenores todos. O Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. Portanto, está aqui uma promessa. Outra, amar-te-á, abençoar-te-á e fará multiplicar. Portanto, outra promessa. Mais, abençoará o fruto do teu ventre. Para quem quer ser pai, não é? Quer criar uma família. O fruto da tua terra. Temos aqui termos de agricultura, não é? Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. É extraordinária que estas leis têm uma promessa e uma bênção acompanhada. Sempre associadas, não é? A cada ordem de Deus, a cada mandamento de Deus, está sempre associada a essa promessa, para que realmente o povo entenda que aquilo afinal é mesmo para o bem deles e não é só para obrigação das pessoas realizarem aquilo. É muito interessante um texto de Deuteronômio no capítulo 5, que diz assim, eu vou ler, 5:29, quem me dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias. E depois diz a razão pela qual Deus pede isso, para que bem lhes fosse a ele e a seus filhos para sempre. Aliás, é uma bênção que abrange a pessoa e a sua família, os seus filhos, os seus descendentes para sempre. Exatamente. Não é? Provérbios 4, 20 e 22 também tem um pormenor. Ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões,
inclina os teus ouvidos. Não te deixes apartar-te dos teus olhos e guardas no íntimo do teu coração. E porquê? Porque são vida para os que acham e saúde para todo o seu corpo. Portanto, é extraordinário como é que uma lei nos assusta muitas vezes, pensamos logo em tribunais, essas coisas todas. Para Deus, na Bíblia, é algo muito mais abrangente do que apenas uma lei que nos obriga, que nos faz a fazer as coisas. Não é? Talvez aqui sejamos nós ainda que não entendamos completamente o papel da lei, não é? É verdade. Vemos a lei quase como que uma obrigação, quando ela deveria ser, como diz o salmista também, não é? Um prazer nós vivermos de acordo com essa lei. Exatamente. Eu queria também um outro pormenor da lei, é que ela é algo imutável. E também isto significa que é a transcrição do caráter divino, porque ela foi escrita com o dedo de Deus. Exatamente. E foi escrita não em tábuas normais, tábuas de pedra. Portanto, é algo que é trabalhoso. Sim. Quem sabe da área de gravação nas pedras, é algo que é trabalhoso e é algo que é durável. Sim. Portanto, isso podem ver exatamente em alguns livros da Bíblia, nomeadamente em Tiago também, em Malaquias, também fala que eu sou o Senhor que não mudo, não é? Portanto, tudo isso mostra o caráter de Cristo. Sim. Outro pormenor que eu queria também aqui transmitir é o lado que talvez seja esse mais assustador, que é o lado de condenação. Além de ser um caráter divino, é verdade, além de ser o caráter que Deus quer gravar em cada um de nós, a lei, e como temos aqui a referir, estamos a fugir um bocadinho ao assunto, mas na verdade ela também condena. Não é? Se eu vou em excesso de velocidade na estrada, eu acabei de ver o placar a dizer que era só 50 e vou a 70, não é? Eu já sei que estou numa situação que, se a polícia está à frente, eu posso levar uma multa, não é verdade? Portanto, eu neste sentido eu acho bastante interessante a situação. No entanto, a lei, para além de me condenar, que este é o papel dela, de mostrar onde é que eu estou a falhar... É o condenar nesse sentido, exatamente. Não é de mostrar que eu não estou bem. Sim, portanto, sim. que eu saí fora do caminho, não é? Ela é mostrar em condição que no momento eu estou, portanto, ver que, olha, Walter, tu estás em excesso de velocidade, ok? Mas no sentido bíblico tem um problema muito interessante. Ela vai-me fazer apontar para a solução. É verdade. E a solução é em Jesus. Portanto, a lei tem todo este grande papel que é transversal a várias situações, não é? Portanto, é algo que é conselhos, orientações, é verdade que condena, mas acima de tudo, que eu acho isto mais interessante, ela aponta para Jesus, para a solução. Verdade. Que ponto de vista tão interessante da lei. E agora eu gostava de vos perguntar o que é a aliança e como é que ela surgiu? Ora bem, eu quando olho para a aliança, e nós temos estado a estudar um pouco sobre esse assunto, ela aponta-me, no meu sentido, naquilo que eu tenho estudado a Bíblia, de uma ponta a outra, ela começa realmente com um contrato relacional entre o homem e Deus. E porque, eu até digo mais que é um recontrato, podemos dizer assim, ok? No meu ponto de vista, da leitura que eu tenho feito da Palavra de Deus. E porquê? Ela surge quando o homem, Adão, neste caso, e Eva, desobedeceram ao tal contrato que Deus tinha feito. Olha, podem comer de todas as árvores, exceto daquela. O homem desobedece. E aqui eu acho interessante este pormenor de uma nova aliança que Deus quer fazer com o ser humano. E ele aparece, e quando aparece em Gênesis, no capítulo 3, ele diz, onde estás? E o que eu acho extraordinário, Adão não responde onde está. Abraão responde como está. Está nu. Está nu e com medo. E com medo, não é? Eu acho isto algo extraordinário. Não é? Deus preocupado onde é que ele está, mas Adão é sincero nas suas palavras e diz exatamente como está. Encontra-se nu, encontra-se com medo, e aqui a aliança começa, um pouco mais à frente, em Gênesis 3, 21, em que o Senhor Deus fez para Adão e para a sua mulher umas vestes. As vestes, ora bem. Claro que se aprofundarmos essas vestes, ela tem algum significado. Sim. Não sei se o pastor... Sim, quer dizer, porque é interessante que a solução de Adão e de Eva não resultou. O cozer em folhas de figueira, aquilo estragava-se com muita facilidade, uma vez que o pecado tinha introduzido. Então Deus vai, efetivamente, agora arranjar umas vestes para eles. Mas as vestes que Deus vai arranjar são as vestes de alguém que tem que morrer. Exatamente. Não é? Para mostrar que um dia também essa solução de Deus, que seria a morte do seu filho,
iria aparecer. Mas é muito, para mim, o que é muito interessante aqui é que neste caso é Adão que tem que imolar o cordeiro. Pois. Não é? E isso é algo que nos apaixona, ver como é que Adão deveria ter sentido e sofrido realmente essa aflição. Penso que é neste aspecto que estas vestes que Deus vai arranjar para eles são umas vestes que depois podem ser eternas. Exatamente. Não apenas como as das folhas da figueira, não é? Exatamente. E o que é mais interessante é alguém, como o pastor disse, e quando nós vamos olhando para a história toda da Bíblia, quando Jesus aparece junto de João Batista, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Exatamente. Não é? O povo hebreu tinha aquilo tão na mente deles, tão associado. É verdade que o João Batista teve a presença do Espírito Santo naquele momento, mas ele associou logo, quando viu Jesus, o Cordeiro de Deus. Não é? O Cordeiro que começou com Adão e Eva, que teve que imolar, como o pastor disse, sim, que pegou e Deus fez aquelas vestes, ou seja, as vestes de Jesus. De Jesus, não são as nossas. Exatamente. Isto mostra o quê? Misericórdia, mostra amor, graça e mostra redenção também. E era como tu dizias, naquela relação, não é? A aliança é uma relação. Deus sabia que a relação estava estragada e Ele agora vem fazer essa nova aliança, esse novo relacionamento. Eu quero comunicar-me convosco. É verdade. Apontamento, pastor, eu pergunto qual é a relação que há entre a lei e a aliança. Ora bem, para já, eu acho uma coisa muito interessante. Esta aliança foi repetida. Nós estamos agora na época de Abraão. Aliás, até estamos na época, penso eu, do terceiro, tem a ver com o Monte de Sinai até. Mas essa aliança é repetida muitas vezes. Muitas vezes. Deus não se esquece e sabe que o homem se esquece. Sim. Não é? E repete a Noé, repete a Abraão, repete no Monte de Sinai, e repete a cada um de nós. Isso é extraordinário. Mas quando a Ana faz-nos esta pergunta, a relação entre a aliança e a lei, fez-me lembrar uma coisa muito simples. Todos nós, crentes, seja adventistas, seja outras denominações, sabemos perfeitamente a oração que Jesus ensinou. E acho aqui extraordinário como essa oração começa: Pai Nosso. Ou seja, aqui mostra uma aliança verdadeiramente grande que Deus quer que retomemos esta família que falhou no Éden. Eu trouxe aqui uma imagem. Esta imagem está como perfil do Facebook. Foi a primeira vez que eu fui pai. Foi tirada pela minha esposa, esta fotografia, quando íamos ali para a Praia do Norte. E eu trouxe esta fotografia porquê? Porque tem a ver exatamente com o termo, a relação entre aliança e lei. No momento em que eu fui pai, passou a haver um laço de familiar, de aliança, sem querer, vamos dizer assim. Surge naturalmente. Eu posso dizer que eu tinha o sono pesado. O meu irmão chegava às vezes a saltar em cima de mim para me acordar e eu ainda estava a dormir, mas no dia que eu fui pai e que a criança chega à casa, bastava ela fazer eu despertava. E quando falamos desta da aliança que Deus faz com Adão, eu fez-me lembrar esta minha relação que passei a ser pai, e passamos a perceber um pouquinho do que é o Pai do céu. E no meio deste crescimento que nós temos com a criança, sempre juntos, nós ensinamos a andar, incentivamos a andar, incentivamos a dizer as primeiras palavras, incentivamos a andar de bicicleta, a nadar. E o que é extraordinário é que cada vez que cai a criança, cada vez que falha, o que é que nós como pai fazemos? Nós incentivamos, estendemos os braços de novo. Claro. E à medida que esta criança cresce, há algumas coisas que eu vejo e vejo em Deus para connosco. Por isso é que Deus na oração que nos ensinou diz logo Pai Nosso, para nós percebermos que somos filhos dele, que ele é o nosso Pai, que há uma relação familiar no sangue de Cristo, neste caso, da minha filha, é o nosso sangue familiar, Claro. não é verdade? Mas que o Pai para nós obriga-nos a estar atento à manifestação do amor dele para connosco, mesmo que nós naturalmente não mereçamos, ou que, pronto, faz parte da física, da lei natural. E o que é que acontece agora aqui em relação à lei? E estamos a falar de aliança, não é? Mas em relação à lei, nós, pai, começamos a quê? A construir algumas regras. Comportar-se à mesa, como se vestir, ser educado.
Portanto, começamos a instruir e dar sugestões para que ela possa crescer como? Em harmonia, em casa, na escola e mais para a frente no trabalho. Portanto, isto é o que eu vejo na relação, e para dar resposta à Ana, a relação que há entre a lei e a aliança. Portanto, o Pai do Céu também faz exatamente isso connosco. Ora, quando nós aceitamos esta aliança, quando nós aceitamos ser filhos dele, ele vai-nos dando instruções para que nós possamos crescer realmente em harmonia. Portanto, e é um conjunto de leis, tal como nós, como pais, sem querer, começamos a fazer. E essas leis que Deus nos vai dando, as tais instruções, temos que ter sempre em vista aquilo que dizíamos no princípio, sempre para nosso bem. Exatamente. Nunca é com uma questão de imposição, no sentido de dizer, olha, se tu fizeres isto, vais levar. Claro. Como nós podemos às vezes dizer aos nossos filhos, não é? Na nossa pequenez, não é? Podemos dizer isso. Mas a verdade é que Deus não é nesse sentido. Deus tem esses limites, e esses limites estão bem definidos, não é? Mas sempre com um propósito, para o nosso bem. Exatamente. Amós 3.3 tem um pormenor muito interessante. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. É verdade. Portanto, numa casa, numa família, se o pai e o filho não estiverem de acordo, não houver harmonia, possivelmente haverá harmonia, haverá, como é que se diz, forma de estar os dois juntos. E Deus, quando faz esta aliança, que eu acho bastante interessante, Ele manifesta todo o seu amor, primeiramente, a cada um de nós, para que possamos realmente, como é que se diz, amarmos também, correspondermos também, não é? A gente só começa a dar as ordens aos nossos filhos, passado muito tempo. Sim. Porque são meses e meses que a gente tem que acordar para dar o alimento, para mudar a fralda, suportamos pacientemente o babar-se, o fazer a sujidade toda que faz parte, mas quando começa a ter alguma maturidade, e isso vejo também Deus em cada um de nós, Ele começa a se olha, faz assim, faz assado, para que nós possamos crescer. Portanto, e o que eu percebo nesta também relação entre a lei e a aliança é que a lei não me salva de nada. Sim. Ela não faz que eu seja, que tenha mais amor da parte do pai ou não, mas ela define, e isso é que eu acho muito interessante, quem nós somos, a que família pertencemos. Não é? Agora, não tem a ver aqui muito, mas eu lembro de um colega meu, olhando para trabalhos de publicidade e design, ele dizia, tu fizeste isto, eu, porquê? Olha, tens estes traços que eu vejo em vários trabalhos teus. Portanto, como costuma dizer, quem se aos seus não desneira, não é? Pois. Portanto, realmente, começa-nos a definir, a colocar o nosso caráter como pai nos nossos filhos, e eles começam a definir quem são, pertencem àquela família. É interessante que tu dizias aí uma frase interessante, que eu acrescentaria só uma coisa, quando diz, acima de tudo, a lei mostra-nos quem é Deus. Sim. Não é? Não tem o propósito de nos salvar, de nos mostrar, de nos libertar do pecado, tem o propósito de nos mostrar a nós quem é Deus, para nós vermos, olha, tu ainda não estás a fazer como eu. Sim, sim. E se tu agora quiseres fazer como eu, então olha para mim. E nós, ao contemplarmos a lei, deveríamos ter essa capacidade de ver quem é Deus, para depois dizer, eu quero ser como Deus. Até agora fez-me lembrar o GPS dos carros. Sim. Deus quer, aliás, nós quando colocamos uma morada, queremos chegar a um bom destino. E quando nos enganamos, quando viramos para uma direita em vez de ser para a esquerda, há um recalcular de tudo. É verdade. E Deus faz exatamente isso connosco. Quando nós nos enganamos, Ele diz, olha, não é bem por aí, toma aqui atenção, este é o caminho. E Ele quer que a gente chegue a bom porto, tal como o GPS que nós utilizamos frequentemente nas nossas viaturas e na nossa vida. Não sei se ainda poderia acrescentar Sim, uma sim, coisa, sim. Walter. Lembro-me de uma experiência que eu tive um dia com a minha filha, com a Nélia. Estávamos em Braga na altura. A Nélia devia ter os seus 12 anos, talvez. E lembro-me que nós, um dia estávamos em casa e vejo a Nélia a falar muito alto com a Laura. Aquilo não era muito habitual. Eu chamei a Nélia e disse, olha filha, tu já reparaste a maneira como falaste com a mamãe? E eu disse, olha, espero que isso não volte a acontecer.
E então eu disse, olha, eu vou orar por ti para que tu possas corrigir isso. Mas passado uns dias ainda aumentou um bocadinho o tom. Eu voltei outra vez a falar com ela e pronto, e a coisa ficou assim, orei com ela. Passado mais uns dias, ainda sobe mais uma oitava. E então o que é que eu estava no meu escritório e quando ouvi aquilo, eu saí do meu escritório com uma firme decisão, era de bater na Nélia. Verdade, era essa a minha decisão. Por um castigo. Como um castigo, não sei. Quando eu ia a meio do caminho, como um raio veio à minha mente dizer assim, lembra-te que eu sou misericordioso contigo. Eu já não fiz nada, a Nélia não lhe bati, mas tenho que confessar que ainda falei com ela muito alto. Verbalmente eu fui violento. E disse-lhe mesmo no final, disse, agora desaparece lá para cima e não me voltes a aparecer aqui em baixo. E entretanto ela, coitadita, foi lá para cima, não é, com algum medo, e eu entrei no meu escritório e estava a minha Bíblia aberta, porque eu estava a estudar, e eu digo assim, que vergonha, que vergonha. E pensei para mim, ainda acreditas tu em mim, Senhor? E naquela altura, a única coisa que eu consegui fazer foi ajoelhar-me e agradecer a Deus a misericórdia. E depois surgiu-me logo um pensamento, eu quero ser como tu, Senhor. E naquele momento levantei-me e fui lá ter com a Nélia, pedi-lhe perdão por ter falado daquela maneira com ela, chorámos os dois. Mas o que eu queria salientar aqui é que quando olhamos para a lei, para contemplar quem Deus é, nós depois queremos ser como Ele. Exatamente. E vai-nos definir também quem nós somos também, que pertencemos a esta família. Ora bem. É claro que há um caminho longo, porque naturalmente nós temos esta tendência a falhar e a errar. Mas como o pastor falou, a misericórdia, a paciência, É verdade. na verdade Deus é grande. É grande. De misericórdia, de bênçãos, de cuidado, fico a pensar qual é o principal ingrediente da lei. Podem-me responder? Olha, eu em relação a esta resposta, eu queria apresentar um pequeno vídeo, eu não sei se os nossos técnicos podem passar, uma corrida em 2016. Direction, this is worrying. Oh, goodness me. This is a horrible sight. Jonathan Brownlee has lost it now and has staggered to a stop at the side of the course, and Alistair's stopped to help him along. And Alistair is going to try and carry his brother home. Dramatic scenes in Cozumel as the Olympic champion carries his younger brother towards the podium. Oh my God, I cannot believe what we are seeing here. Matt, is this allowed? Is he allowed to help his brother? You know, is that part of the rules? I'm not too sure. We've never seen anything like this before. Unbelievable scenes. Unbelievable scenes in Cozumel. The Brownlee brothers arm in arm, but it's not by way of celebration. Henry Schoeman's celebrating. He's going to win this race in Cozumel out of nowhere. But we have to be concerned about the health of Jonathan Brownlee, and they're not even on the final stretch yet. Schoeman wins in Cozumel. The brothers are coming home arm in arm to finish in second and third, but Johnny can hardly stand, and Alistair is having to drag him across the line and pushing him home for second. Johnny finishes in second. Goodness me, what an... Isto é um vídeo que foram dois irmãos, podemos ver nas imagens, em que a determinada altura percebemos que os irmãos, um deles que estava à frente, a chegar quase à meta, o triatlo é algo que é muito violento, envolve bicicleta, natação e corrida, e o que estava em primeiro lugar, as pernas já não davam, como vocês puderam ver, fraquejaram, ele estava a ponto de cair, eis que chega o irmão que vinha em segundo lugar, o irmão podia deixá-lo e continuar, mas o irmão agarra nele, leva-o, perde o segundo lugar, perde o primeiro lugar para o outro que vem, e o que é extraordinário é que quando o irmão chega à meta, e a Nádia provavelmente está ali a passar algumas imagens também ao mesmo tempo dos acontecimentos,
Quando o irmão está quase a chegar à meta, ele empurra o irmão que estava fraco. Quando me pergunta a Ana qual é o principal ingrediente da lei, para mim é o amor. Sem dúvida. Ok? Sem dúvida. Para mim também é confiança. Mas o que eu vou falar mais é exatamente do amor. Aqui há um texto na Bíblia, e agora pedi aqui à Nádia só para me ajudar a seguir mais para a frente. Portanto, Deus disse, e quando nós encontramos na palavra de Deus, Jesus, quando fazem pergunta qual era o principal mandamento, ele diz amarás, envolve aqui o amor. Apesar de ser um texto que nós encontramos em Mateus e em outros lugares, mas encontramos também no Velho Testamento. No Velho Testamento, Okay? exatamente. Isto é importante, termos essa noção. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas também diz um outro texto, que é o segundo, amarás o teu próximo. Também encontra-se, também no Velho Testamento. Aliás, Jesus cita isso pelo conhecimento que ele tinha das Escrituras, não é? Exatamente. E aqui há um pormenor que eu acho muito interessante, tal como aqui o irmão carregou o outro, que já não se aguentava, parecia moribundo, Deus também diz assim, olha, sem mim, nada podes fazer. Nesta corrida, para alcançar o mesmo caráter, que ainda acabamos aqui a falar, e sabemos que falhamos, muitas vezes caímos, fraquejamos, tal como Adão, Noé, Abraão, a vida de Abraão não foi perfeita, não é? E nós sabemos que Deus diz logo, sem mim nada podes fazer, e tudo posso, eu tenho que ter esta confiança agora também, tudo posso naquele que me dá a força. E há aqui outro aspecto também bastante interessante, que nós encontramos em João, eu penso que está aqui no texto a seguir, que é a consequência. Nós o amamos porque nós vimos a manifestação do amor dele. Sim. É o que acontece eu como pai. Porque é que a minha filha, as primeiras palavras, e nós tentamos muitas vezes, é papá, papá, né? E o outro lado, mamã, mamã. Mas porquê é que nós queremos isso? E porquê é que ela diz papá a mim e não diz papá ao outro? Pois. Porque houve uma manifestação do meu amor para ela, do nosso amor como pais. Isto acontece na nossa relação. Portanto, este ingrediente tem a ver exatamente com isso. Eu amo a Jesus porque ele realmente me amou primeiro. É interessante quando nós conseguimos olhar para a lei dessa forma, não é? Ver na lei de Deus o amor de Deus. Isso é algo extraordinário. E se nós pensarmos um bocado, Deus diz, olha, ainda bem que tu viestes ter comigo. Eu sei que ainda não és totalmente parecido comigo, mas vem porque eu estou disposto a ser misericordioso contigo. É bonito este relacionamento que Deus quer ter connosco, não é? Exatamente. E isto permite, claro, este crescimento, como estava a dizer, do ingrediente, a Ana perguntava qual era o ingrediente, peço desculpa, que é o amor, não é? E a confiança, porque no papel entre pai e filha, ou pai e filho, existe obrigatoriamente esta questão de confiança. Quando a gente está a ensinar a andar de bicicleta, ela tem que confiar que o braço do pai está ali, não é? E depois, olha, eu vou largar, mas está descansada que eu estou aqui ao pé, não é? Quando a minha mais nova queria aprender a nadar, confia, o pai está aqui com a mão por baixo da barriga. Sim. Portanto, há que haver aqui confiança e eu estou a manifestar todo o amor porque eu estou preocupado com ela. Eu também não quero que ela se magoe, claro, não é? Claro. Mas vai haver momentos inevitáveis de magoar, não é? Mas temos que confiar que Deus está lá para nos ajudar. Falando nas relações, gostaria de vos perguntar qual era o papel que Israel devia assumir como povo escolhido por Deus. Até vou um bocadinho mais longe. Qual é o papel que eu devo assumir nesta relação familiar? Como é que eu posso aqui falar? Há aqui um pormenor muito interessante. Se nós olharmos para a palavra de Deus, não sei se o microfone está a funcionar, está. Se nós olharmos para a palavra de Deus, ela apresenta ali, parece que é uma escolha. Deus escolheu-nos, não é? Deus parece que faz aqui uma seleção e parece que selecionou só o povo de Israel, não é? Mas eu, quando olho para a questão da relação de Deus, eu vejo que Deus escolhe todos. E agora eu vou tirar aqui a palavra escolher, eu vou dizer convida. Deus convida a todos para o aceitar. É claro que, se nós olharmos para alguns textos, ele diz que se eu ouvir e se aceitar, então eu passo a fazer parte deste laço familiar. Portanto, agora qual é o papel que Israel deveria ter? Não é? Há aqui um texto que diz em Êxodo 19, 5 e 6, diz: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz
e guardares a minha aliança. Portanto, estamos a ver aqui, Deus convida toda a gente. Se eu ouvir a voz dele e aceitar esta aliança, este guardá-la, querer vivenciá-la, querer experimentá-la, não é verdade? Então sereis a minha propriedade peculiar. Não é? A mesma situação com os nossos filhos. Eles não percebem, mas são a nossa propriedade peculiar. É claro que se ele aceita este acordo pai-filho, nós vamos viver em harmonia e nós vamos crescer nesta relação. E diz assim, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis o quê? Um reino sacerdotal. O que é que eu vejo aqui? Também diz um povo santo. Eles vão ser o exemplo da relação que Deus quer ter com toda a gente. Quer dizer, um reino sacerdotal, eles irão ser intercessores de todos os povos. Mais ainda, não é? Mais ainda, isso é interessante. É muito giro esta ideia de Deus. E faz-me lembrar uma coisa, quando Deus promete a Abraão que lhe iria dar aquela terra, Deus diz assim a Abraão: Abraão, mas ainda não é agora. A tua semente ainda irá ser escrava numa terra estrangeira, e diz durante 400 anos, mas depois vai dizer a razão, porque a injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Quer dizer que Deus amava muito aqueles povos daquela zona. Podemos dizer que esses 430 anos foi um tempo que Deus deu para que aquele povo pudesse realmente voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus. E como eles não se conseguiram voltar, então Deus agora vai preparar a nação de Israel para falar outra vez com eles, porque o objetivo de Deus não era que eles morressem, mas era que o povo de Israel depois lhes desse essa e nós missão. podemos ver alguns apontamentos. Raabe, Sim. que era cananeia, Sim. Jericó, Sim. prostituta. E que venha a ser uma dos ancestrais de Jesus. Exatamente. Não é? Ruth, Ruth moabita, mesma. também. Portanto, nós podemos ver aqui que Deus abriu as portas a todos os que quisessem. Todos os povos, sim. Não é? Aliás, muitos até do povo egípcio também saiu com o povo de Israel. É verdade. Portanto, Deus abraçou todos. E acho isto extraordinário. Agora, quando olhamos para Israel, eu vejo isto de uma forma macro, Sim. em ponto grande. Deus escolheu um povo, vamos dizer assim, porque o povo também interagiu para ser um povo sacerdotal para toda a gente. Mas agora a pergunta era, qual era o meu papel? Então, de uma forma micro, eu, na minha casa, depois na minha vizinhança, nos meus colegas de trabalho, eu devo realmente fazer o quê? Que é o meu papel, como diz aqui também em 1 Pedro 2, 9 e 10, não é verdade? Uma parte principal que está aqui é para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou de onde? Lá de baixo. Lá está a tal coisa. Eu anunciar as virtudes de Deus. Onde é que eu vou ver essas virtudes de Deus? É na lei. Sim, sim. E na nossa Não é? relação. Eu vou dizer Sim. na relação, não é? O que é que eu vejo que o meu Pai do céu é bom? Porque eu vejo Ele perante mim. Ele chamou-me de um lugar mau. Sim. Não é? Olha, Walter, está aqui o meu braço. Não é? Ele convidou-me a sair de lá. Ele trabalhou comigo. Ele vai colocando o seu caráter na minha vida. Portanto, para quê? Para eu passar dessas trevas para a maravilhosa luz. E na forma como eu interajo com Deus, as pessoas à minha volta vão ver a diferença. Quer que eu faça exatamente isso. Não que seja como o povo de Israel, que falhou várias vezes. É verdade. Mas o que é mais interessante aqui é que, embora o povo de Israel falhou, e nós vimos Abraão falhar, Abraão pelo menos mentiu para aí umas 2 vezes. Pelo menos. Adulterou, teve um filho com outra. E não é assim. Deus chamou o pai da fé. Adão fez o que fez. Na hora que falei de Raabe, uma prostituta, Sim. fez o que fez. Isto é extraordinário, que o que Deus quer, exatamente na minha vida, não importa onde eu esteja e como esteja, como aconteceu com Adão, Deus quer fazer umas vestes para cada um de nós. Esta é uma aliança. E depois vem a lei, naturalmente, porque se nós repararmos bem também, mesmo agora com o povo de Egito, depois de Deus manifestar todo o poder, é que surge a lei. Olha, eu sou assim. Também quer que sejas assim. É verdade. Esse é o grande objetivo de Deus. Portanto, o que eu quero aqui dizer é que, e agora queria terminar com este texto, eu vou abrir a minha Bíblia Sim. em Romanos 8. Romanos 8, e se em casa também tiverem a vossa Bíblia, Romanos 8, 31 a 39, estamos a finalizar.
Na minha Bíblia diz um cântico de vitória. Eu acho que isto é um cântico da aliança de Deus. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também Ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós, por mim. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Eu vou avançar um pouco mais à frente, o 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E eu até digo mais, eu acho que a única coisa que pode me separar sou eu próprio. Sou eu mesmo. É verdade. Aquele irmão venceu, mas eu podia ter rejeitado o irmão. Não, vai tu, vai, não é? Sim. Portanto, a única pessoa que pode rejeitar o amor de Deus, não importa onde eu esteja, como eu esteja, não é verdade? Em que situação da escuridão, das trevas, como estava ali a falar, Deus não separa o seu amor como Pai. Jesus diz que ninguém as arrebatará da minha mão. Não é? Exatamente. O meu Pai é mais forte do que todos e ninguém pode arrebatá-los da mão do meu Pai. Portanto, só nós, como tu dizíamos, é que podemos sair desse abraço. Ainda assim dizer que Deus não desiste de nós. É verdade. Não É verdade. Deus não desiste de nós e continua a lutar até ao final da vida, graças a Deus, a essa misericórdia, a esse amor, e que nós possamos depositar essa confiança em Jesus, Amém. tal como aquele irmão depositou a confiança toda na força do irmão que levou até à meta, e nós conseguimos passar a meta graças a Jesus. É verdade. Que Deus tão maravilhoso, que nos quer proteger, que nos deu uma lei que nos protege, que quer ter esta relação familiar connosco e que criou uma aliança. Agradeço aos dois pelo estudo da semana e por terem partilhado connosco. Espero que todos os que nos estão a ver possam ter gostado também e que no próximo sábado possam estar connosco mais uma vez. E agora despeço-me com um momento especial para todos. Eis que foge a luz, ai vergonha e dor, Cristo caminha rumo à cruz, mudo ali sofreu, escárnio suportou, paga a punição. Lá na cruz, meu Senhor, por amor padeceu, sobre si meu pecar, seu sangue nos comprou perdão.